Bem-vindos, amigos e amigas, a mais uma aula aqui no nosso curso. Vamos começar agora, então, nosso módulo sobre adição de funções utilizando o LangChain. A adição de funções ela é uma capacidade dos modelos de linguagem que realmente permitiu que hoje a gente pudesse ter agents e agents super revolucionários, né? Que conseguem fazer diversas atividades, que conseguem fazer diversas interações com o mundo e conseguem ser muito inteligentes e perspicazes, né? Por que isso? Porque através da adição de funções a gente consegue fazer duas atividades principais. Uma é agir no mundo, então eu posso construir funções que, por exemplo, enviam e-mails, que criam imagens, construir funções que realmente façam ações, atuem sobre o mundo. E outro tipo de funções que eu consigo fazer é funções que buscam informações. Porque a gente sempre comenta, né, que modelos de linguagem, qual o problema e limitação deles, é que eles são treinados em dados antigos. Então, se não me engano, o GPT-3 ele foi treinado em dados até 2023, se eu não me engano. Então, tudo que aconteceu a partir daí, ele não tem informações nenhuma. Ele não faz ideia do que ocorreu hoje, ontem, nem anteontem, nem na semana passada. Isso é um problema se a gente quiser criar uma aplicação real mesmo, né, que vai conversar com o mundo como ele está no nosso estado atual, né? Então, a adição de funções elas vão oferecer essas duas atividades a mais para o modelo, né? Interagir com o mundo e entender o que está acontecendo agora no mundo, isso tudo através das funções, tá? A OpenAI foi que conseguiu primeiro criar um modelo grande de amplo acesso que consegue interpretar muito bem funções, tá? Então, todas as principais frameworks, LangChain incluso, começou a trabalhar primeiro com a OpenAI. Depois, outros modelos comerciais também começaram a permitir a capacidade de adição de funções. Isso é feito através de um processo de fine-tuning. Então, a gente já tem um modelo de linguagem normal, que consegue interagir, conversar com a gente, e depois é feito um fine-tuning, ou seja, um pós-treinamento neste modelo, de forma que ele consiga entender que quando eu envio para o modelo uma mensagem dizendo, olha, tenho essa função, e essa função tem esses argumentos, ela pode ser utilizada para obter tais informações, e o modelo entenda que quando tem essa informação, ele pode falar para o usuário, quero rodar essa função que você tem, tá? Então, isso é feito através de um pós-treinamento e a OpenAI, ela conseguiu fazer isso, digamos, antes, então todos os agents começaram a surgir primeiro com os modelos da OpenAI. Isso é só para vocês entendam o contexto, né, do que a gente está falando, e agora a gente vai ver, primeiro, como é que a gente faz a adição de funções utilizando a API da OpenAI. Então, a gente nem vai utilizar o LangChain nessa aula, é uma revisão do nosso curso de Explorando a API da OpenAI, porque essa é a base depois para utilizar no LangChain. Então, no LangChain a gente vai poder fazer uma comparação, né, de como o framework do LangChain ajuda e auxilia e faz com que esse processo seja muito mais fácil. E, ao mesmo tempo, a gente vai entender que toda a base do LangChain vai ser para conseguir, através dos wrappers dele, fazer exatamente o que o modelo da OpenAI precisa para entender e interpretar uma função nova, tá? Beleza, então isso aqui, como é uma aula de revisão, eu vou deixar já a maior parte dos códigos já escritos. Caso vocês não tenham feito o curso da API, Explorando a API da OpenAI, sugiro que façam, mas este, digamos que não é tão necessário quanto o curso de LangChain, tá? O curso de LangChain você tem que fazer. Se vocês não fizeram, você vai perdido, já falei isso para vocês, já devem ter notado isso. O de Explorando a API da OpenAI é recomendável, mas não necessário, tá bom? Então, isso aqui a gente vai rever alguns conteúdos do curso de Explorando a API da OpenAI. Primeira coisa, a gente está utilizando agora a biblioteca da OpenAI, tá? Então, a gente vai fazer primeiro a inicialização do nosso cliente, que você já deve ter visto lá, já deve saber, que é só openai.client, tá? Já dei aqui as importações do .env, tá? Para garantir, aquilo lá que eu já falei para vocês que é importante fazer. Dei o import JSON só porque vai ser utilizado aqui na função abaixo, tá? Para a gente conseguir adicionar uma função, primeiro, a gente tem que ter duas coisas, tá? A função que a gente vai rodar. Então, no caso aqui, a gente está criando uma função que ela retorna a temperatura atual de alguma localidade. Ela é uma função que ela não funciona, de fato, tá? Ela é hard-coded, então Porto Alegre sempre vai responder 25, São Paulo sempre vai responder 32 e todas as outras localidades sempre vai responder unknown, ou seja, desconhecido, tá? Mas, durante o nosso curso, a gente vai fazer uma API real, a gente vai utilizar uma API da OpenMeteor, Open Meteor, eu não sei como falar,
mas para retornar de fato a temperatura atual em qualquer localidade, tá? Aqui é só um exemplo, mas para vocês saberem que a partir daqui a gente poderia colocar uma API aqui dentro que retorna realmente a temperatura atual de alguma localidade e assim o modelo estaria ciente deste dado. Porque hoje o modelo obviamente não faz ideia de qual a temperatura em qualquer localidade. Ele só tem seus dados de treinamento que ele utiliza para me dar a resposta e é isto, né? Tá? Então aqui está a função, então se eu coloco obter temperatura atual para Porto Alegre, ele vai me dar Porto Alegre, temperatura 25 unidades Celsius. Tá? Obviamente, essa resposta sempre tem que ser uma string, porque modelos de linguagem se comunicam através de strings. Né? Dado que eu tenho essa função para rodar, eu também tenho que criar um dicionário para descrever a ferramenta que eu tenho. Aí já começa a complicar mais, né? Então tem que ser bem descritivo, porque o modelo de linguagem só vai entender que eu tenho uma ferramenta por causa desse dicionário aqui que eu estou mostrando para vocês. Então a gente tem que dizer o nome da ferramenta, no caso é obter temperatura atual. Eu tenho que dizer o que essa ferramenta faz, então tem que ter uma key description. Obter a temperatura atual de uma dada cidade, dentro dos parâmetros, são os argumentos dessa função, que no caso tem local e unidade. Ele é um type object, é um dicionário que tem as propriedades local, que é uma string, que a descrição é o nome da cidade, exemplo São Paulo. Tá? Unidade é uma string também, que é um enum. Um enum quer dizer que eu só posso receber esses dois tipos de dados, ou é Celsius ou é Fahrenheit, qualquer outro valor não é válido. E o único parâmetro que é required, né, que é necessário de ser utilizado, é o local. Né? Porque aqui eu utilizei só local, não utilizei a unidade de Celsius. Tá? Então tem que fazer toda essa descrição e daí eu posso passar para o modelo e o modelo vai entender que a gente tem uma função que pode ser rodada caso eu faça uma pergunta relacionada à temperatura de uma localidade, obviamente, tá? Como é que eu faço essa pergunta? Vocês devem lembrar isso aqui também do curso de explorando a API da OpenAI, né? Que a gente tem que fazer uma lista de mensagens sempre para se comunicar com a API da OpenAI. Que tem que sempre ter um role, no caso aqui eu vou passar do user, e o content, tem que digitar certinho. Qual é a temperatura em Porto Alegre agora? Tá? E daí eu já posso passar isso para a API. Resposta igual a client.chat.completions.create model vai ser igual GPT 3.5 turbo 0125. Messages vai ser igual às minhas mensagens. E aqui eu tenho para acessar o parâmetro de tools, que vai ser igual à minha lista de tools, tá? Que eu criei lá em cima. E o tool choices, que eu vou explicar o que é agora, eu vou passar como alto. Tá? Então, essa é a minha lista de tools, é uma lista com diversas ferramentas. Se eu tivesse mais de uma ferramenta, eu poderia passar mais de uma aqui. Teria vários dicionários, só que eu só tenho uma, então uma lista com um único valor. Tá? Vou rodar essa resposta, fazer essa chamada. Rodei aqui em cima. E a resposta dele vai ser, vamos analisar essa resposta aqui, que vai ser melhor, né? Porque simplesmente colocar aqui, então vamos olhar essa resposta por dentro. Primeiro, para ver a resposta dele, sempre tem que ver o choices 0.message. Essa é a mensagem de resposta. Tá? A gente pode ver que o conteúdo dessa resposta está vazio.
Tá vazio, é none, nem mostra nada. Mas eu tenho outro parâmetro aqui que se chama tool choices. Tool choices, é o tool calls. Quando eu tenho um tool calls, o que ele está querendo dizer para mim? Que para conseguir dar a resposta que o usuário precisa, que é qual a temperatura em Porto Alegre agora, eu vou ter que rodar alguma ferramenta. No caso, é a ferramenta obter temperatura atual com o local Porto Alegre. Tá? É isso que o tool call quer dizer. Vamos analisar um pouco melhor esse tool call. Então, tool call. Eu vou pegar o 0, porque está pedindo que eu só rode uma vez a ferramenta, tá? Porque poderia ter mais de um. Tool call ponto function ponto name. Então, o nome da função que ele quer que eu rode é obter temperatura atual e os argumentos para ela é local Porto Alegre, tá? Então, a observação que o modelo precisa para conseguir dar a resposta para o meu usuário seria obter temperatura atual, né? Com isso aqui vocês podem ver que é um JSON, então é uma string. Para eu fazer essa string se tornar um dicionário, eu tenho que dar um JSON.loads de tool calls, function arguments, aqui é keywords, né? Aqui é a observação. Então, essa é a observação. Porto Alegre, temperatura 25 graus, tá? E agora eu posso chamar de novo o modelo com essa observação que eu obtive da minha ferramenta. Como é que eu faço isso? Então, primeiro eu dou mensagens.append da minha mensagem do modelo, tá? Que é esta mensagem aqui. Então, dei um append no pedido que ele fez para rodar a função, porque ele tem que saber que ele pediu uma função e o que ele está recebendo agora é uma observação dessa função, né, que ele pediu para rodar. E agora tem que dar um mensagens.append to call id vai ser igual to call ponto id row é to name é to call ponto function ponto name e o content vai ser a observação que eu gerei. Agora minhas mensagens estão assim. Então, eu tenho a minha mensagem inicial, depois eu tenho o pedido dele que rode uma função e depois eu tenho o resultado da função rodada. E agora eu posso chamar o modelo de novo. Como é que eu faço isso? Aqui. Chamei. E agora minha resposta ponto choices zero ponto content message ponto content. A temperatura de Porto Alegre agora é de 25 graus. E aí ele conseguiu responder. Por que ele conseguiu responder? Porque ele tinha uma função que ele poderia rodar, que retornaria o valor que ele precisava, e ele conseguiu pedir para o usuário rodar, o usuário rodou para ele, forneceu a ferramenta, o valor, a observação da ferramenta, e daí ele conseguiu ter uma resposta. E por final aqui, pessoal, eu queria reforçar um pouco a utilização deste parâmetro aqui, deste argumento chamado tool choices.
Vocês podem ver que eu coloquei ele como alto. Se eu retirasse ele, daria na mesma, porque o parâmetro default para ele, para a função de chat completion, é alto, tá? O alto significa que o modelo vai definir por ele próprio se ele deve utilizar uma função, se deve chamar uma função, ou se não deve e responde apenas como modelo de linguagem normal, né? Então, mostrando aqui para vocês. Vamos analisar essa resposta que a gente tem. Mensagem igual a resposta.choices 0.message. Eu vou deixar como padrão aqui no print de conteúdo, que vai ser o meu mensagem.content. E tools. .toolCalls. Tá? Então vamos rodar com alto para a mesma pergunta que eu tinha anteriormente. Deixa eu copiar a pergunta aqui. Só um minutinho. Tá aqui. Para essa pergunta, qual é a temperatura de Porto Alegre agora, ele vai me dar um conteúdo zerado, porque ele vai estar me pedindo para eu rodar uma tool, que no caso é a tool obter temperatura atual, e com o argumento Porto Alegre, né? Vocês já sabem, que vocês já viram, né? Ou seja, eu coloquei alto e ele determinou automaticamente que ele precisava rodar uma tool. Agora, se eu fizer uma pergunta simples, que ele não precisa rodar uma tool, digamos que eu faça um olá, vocês podem ver que vai vir um conteúdo e não vai vir nada dentro do meu toolCalls, né? Bem simples assim. Então, ele está reconhecendo automaticamente se ele precisa rodar ou não precisa. Existe outro parâmetro possível, que é o none. O none, eu não sei porque o none existe, para ser sincero, tá? Mas só para vocês saberem que ele existe. Ele, mesmo eu passando tools, ele não vai utilizá-los. Ele está dizendo assim, não utilize tools, tá? Então, neste caso, não utilize. Então, vocês podem ver aqui no olá, ele vai funcionar da mesma forma que ele funcionou quando eu coloquei em alto. Só para manter a mesma ordem aqui, vamos colocar qual a temperatura em Porto Alegre. Vou rodar. E, ó, por favor, aguarde um momento enquanto verifico a temperatura atual de Porto Alegre. Isso foi a resposta dele. Foi a resposta que ele resolveu dar, mas ele não pediu para rodar nenhuma tool, ou seja, ele nunca vai ser fornecida para ele a informação necessária para que ele dê a resposta correta para o usuário, tá? Então, esse é o parâmetro none. Então, ele apesar de ter as ferramentas, ele não vai poder utilizar. E outra forma que a gente pode ter também é forçar que o modelo utilize a ferramenta. Então, toda vez que ele responder, ele vai ter que utilizar a ferramenta e a gente vai obrigar ele a fazer isso. E para isso, eu tenho que passar dentro do choices um dicionário, vai ter o type function. Então, eu estou falando, utilize esta ferramenta, que é uma function, uma função, e a function name obter temperatura atual. Aqui há 2 pontos. Beleza. E agora, então, eu vou forçar ele a utilizar a ferramenta. Qual a temperatura atual de Porto Alegre? E, naturalmente, ele vai querer rodar a ferramenta, porque nesse caso não faz sentido. Mas agora, se eu mando um simples olá para ele, ele vai pedir para rodar a ferramenta para São Paulo, porque provavelmente São Paulo é o dado de exemplo, então ele vai sempre pedir para rodar a ferramenta em São Paulo. Ou seja, isso aqui é uma resposta totalmente não válida. Então, muito cuidado se você vai forçar que o modelo utilize uma ferramenta, tá? E é isso. Então, a gente fez a revisão de como utilizar a API da OpenAI para adicionar funções ao modelo. Então, o modelo passa a ter conhecimento da função e passa a pedir para o usuário que rode aquela ferramenta para ele obter mais informações e poder dar uma resposta mais precisa para o usuário, tá?
Agora a gente vai ver como fazer essa mesma função aqui que a gente criou utilizando a API da OpenAI, mas agora utilizando o LangChain. Vocês vão ver que vai ficar bem mais fácil. É a ideia de um framework, né? Facilitar o nosso trabalho, que a gente consiga fazer exatamente o mesmo trabalho, mas de uma forma mais simples e mais rápida, tá? Então, nos vemos na próxima aula. Abraço!